Porque realmente era muito diferente. Às vezes esse diferente pode acabar assustando, pode dar medo de não vender. Certeza que assustou, certeza que... Não é que não vendeu, porque eu acho que esse movimento de declínio, de certa forma, de vender como vendia antes, isso eu acho que foi para todo mundo e ia acontecer anyway. Sim. Mas, por exemplo, certamente algum anunciante deixou de anunciar porque começou a falar esse Entendi. quando gente gorda marcas na internacionais revista, também, sabe? que ainda Certeza. não se abriam para isso. A gente tinha que aprovar, quer dizer, ainda hoje, né? Dependendo da pessoa, a marca não quer vestir, mas assim... Era mais delicado. Já tivemos caso também de insistir com a marca falando, essa é a capa, a gente vai dar essa pessoa aí, né? A gente já fez isso também. De mudar a listagem das pessoas aprovadas com a marca, porque a gente já insistiu falando, essa mulher vai fazer, a gente vai fazer, ela é que tem que ser a sua capa. E, então, você tem que aprovar, já rolou também. Eu acho que sim, um pouco o preço de ser vanguarda. Exato. Mas é verdade, é verdade. Sim. Tinha muita coisa que não tinha precedente sim, mesmo. porque ninguém fazia, a gente fez. E isso sempre causa um estranhamento, até porque as pessoas não estavam nesse momento ainda. Mas é isso, não, né? ainda não era uma coisa tipo, ai, cool, todo mundo tem que ter, toda marca tem que fazer. Não, era realmente novo. Mas já era um movimento do mundo um movimento também. que estava que nós acontecendo. Mas ele não era aqui. Mas as outras... Mas era um movimento que você conseguia visualizar, assim, sim, tipo, claro. Sim. Obviamente não era uma coisa tão mundial. clara Sim. assim, mas existia essa coisa, já começavam a ter uma discussão sobre representatividade. Total, a coisa da desconstrução é um capilar, movimento lembra? Era uma coisa É que era muito da internet, sabe? As revistas não Sim. falavam disso. Sim. Essas discussões estavam na internet. Quando a gente fez, aí que a gente falou, opa, tem um monte de coisa acontecendo aqui que Mas a gente não se está participando. aproximou E aí a da gente coisa começou a do participar. público. É que as revistas né? de moda, historicamente, elas sempre foram muito elitistas, né? Elas sempre Sim. produziam padrões muito específicos. E muito excludentes, né? Não, mas a questão do excludente é justamente para poder parecer, como posso dizer... Inalcançável. Existiam padrões que você não conseguia, que era só, tipo, passava num campo de privilegiados e não iria para outro lugar. Então não contemplava muito o leitor como parte daquilo. E até o movimento, se você for perceber... Distanciava, né? Não, o movimento de redes sociais, de Big Brother, quando as pessoas passaram a fazer parte, tipo, você tira essas pessoas que são artistas e começa a colocar pessoas comuns a fazer sucesso, que já tinha, nesse momento já acontecia isso, A né? verdade começa a ter mais Tipo, poder se você também. porque se você for pensar, foi bem no Big Brother quando começou tudo. A gente fala isso, parece uma bobagem, Não, reality adoro show. ela. Mas é super reality show, mostrou que, assim, existia o interesse das pessoas se verem representadas nesses meios e não de um jeito que elas nunca alcançariam. Porque são lindas, os modelos são... Mas você nunca vai conseguir, porque você não vai... Não são todas as pessoas E que você têm 1,80 m. nunca vai acessar ela de verdade. Não, exato. Não, e aí também é um antes- recorte, quando você coloca uma pessoa assim, não é, as modelos não vivem daquele jeito que elas estão na Total, capa, imagina. na vida delas. A gente fazia um recorte idealizado de um padrão de beleza. E como existe esse movimento, o fato de a gente dar uma capa onde a pessoa se via e depois voltar e dar protagonismo para as pessoas comuns, as pessoas se viram representadas da mesma maneira que elas sentem Bonito. interesse em ver as outras pessoas. Tipo, Sim. há pessoas que poderiam ser elas, blogueiras, que começaram, foi logo depois desse mesmo momento, quando teve é um movimento que eu acho que já estava acontecendo. A gente só pegou no começo ele. A gente estava junto com ele acontecendo. A gente estava... Acho que a gente passou a fazer parte das conversas e também É a isso que eu pautar sinto, é algumas exatamente. Mas eu conversas. acho que a gente também começou a se aproximar mais das pessoas. Tinha os grupos no Facebook, com os leitores, a gente testava outras coisas também. A Nath também fez muito disso no digital, quando ela ainda estava com a gente, né? E a moda é um reflexo do que acontece na sociedade. Então, se 100%. estiver acontecendo, a gente vai captando. 100%. Claro. Aí, quando a Tem gente capta botou- antes, tem gente que demora mais. Aí uma vez a gente... Acho que os meninos não estavam ainda, né? Porque eu tô na L há 20 e poucos anos. Tinha um casal beijando, um casal de homens beijando na L. E aí eu recebi muita carta de leitor. Que ano na foi época. isso? Foi 2013, eu acho. Tá. Assim, horrível. Uma mulher muito, por acaso, muito religiosa na época. E ela escreveu coisas horrorosas. E eu falei, olha, sinto muito. A gente Não sei o que faz te falar. jornalismo, isso está acontecendo no mundo, a gente nunca vai fechar os olhos para isso e está tudo certo. Então, sinto muito. Talvez você não vá mesmo gostar de ler a L, porque a gente não vai deixar de fazer isso. E aí era bem mais difícil, assim, sabe? Tinha, às vezes, uma reação, mas eu acho que aos poucos, de tantas coisas que a gente foi
rompendo assim com padrões, também acho que o público que começou a se interessar pela revista mudou também, rejuvenesceu um pouco. Eu ia imaginar. Então, a gente falando de feminismo, sabe? Aí, para uma revista de moda também foi bem, a gente falou disso bem antes, assim. Eu comecei a me identificar mais com a Ellie, eu acho. E não só identificar em questão das conversas que vocês estavam tendo, mas assim... É isso, os tópicos que vocês estavam levantando, o jeito que vocês estavam apresentando moda, que pra mim era o futuro, pra mim moda era aquilo que eu sempre vi e por alguma razão eu não via mais em revista, não tinha mais esse sonho, assim, que eu bati o olho em alguma coisa e falava, tipo... eu acho que tinha uma coisa que eu acho que tem ainda, que eu acho que o Lu é muito bom em fazer, que é essa provocação, sabe, assim, com a imagem, né? No fundo, eu acho que a imagem... Olha, eu sou de uma época que... Esse cargo de produtor de moda, de editor de moda, nunca ninguém sabia direito como nomear, assim, dentro do jornalismo, né? Sim. Porque aí a gente era contratado como repórter visual. Porque no fundo... Esse nome. Mas no fundo, sabe que faz um pouco de sentido? Porque é uma forma de comunicação muito potente, com assim, certeza. A imagem, e que é isso, tem toda uma mensagem ali que não está em palavras, né? Tá em imagem mesmo. E eu acho que acho que isso talvez tenha trazido muita relevância, porque é uma forma da gente se comunicar sem ser só com texto, né? Assim, as imagens sempre entregam muito. E eu acho que é isso, assim, porque tem muita marca hoje em dia que precisa virar e falar assim, a gente é inclusivo, a gente é isso. Assim, você não precisa ficar falando, ou você faz um trabalho, né, bem feito de realmente mostrar isso, de realmente exemplificar, sem ter que ficar justificando, sem ter que ficar relembrando o consumidor o tempo inteiro, ou fica às vezes até um pouco falso. Então eu acho que é isso, eu acho que para vocês sempre foi muito natural. Obviamente o movimento ele estava começando, eu lembro disso começar a acontecer na internet, mas eu acho que vocês começaram em um momento em que as pessoas ainda não estavam cobrando das revistas eu acho que ou das crise marcas. que a gente passou lá atrás, um pouco criativa de querer mudar e tal, eu não estava nessa época, eu estava só a Su e o Lu. É o que começou a acontecer com muitas revistas no Brasil agora, que começaram a mudar agora e fazer essas coisas depois da nossa volta. Inclusive, eu acho que até assim, uma coisa que eu conversei com a Lele Santana quando ela estava aqui, é que o vídeo dela realmente foi um divisor de águas para muitas coisas. E foi ponto, sabe? E eu acho que foi realmente algum desses momentos de assim, olha, do jeito que tá indo, não dá mais. E eu acho que vocês foram muito, obviamente, vanguardas nisso. Mas a gente aprendeu muito também, viu? A gente aprendeu muito, certamente. E várias errou coisas muito que a gente também. fez no começo, a gente não faria hoje também. Entendi. Eu acho que foi... a gente foi crescendo junto, sabe? Como equipe. Então, por exemplo, a gente foi percebendo palavras que a gente sempre usou, que são clichês, né? De revista de moda, que a gente foi meio que abolindo, assim, do nosso dia a dia. Acho que tem também uma coisa muito verdadeira, que todo mundo da equipe acreditava de fato e vivia e pensava exatamente da forma que estava ali. Então, ninguém estava fazendo porque estava uma coisa de cima para baixo, sabe? Então, acho que isso ajudou muito. Eu nunca precisei ficar, assim, tão preocupada, porque eu sei que todo mundo era um pouco fiscal do que estava falando e estava muito atento a uma palavra que podia soar ruim num título. Eu sempre gostei de ouvir a opinião das pessoas, então isso ninguém nunca se sentiu muito inibido de falar o que pensa, assim, e eu sempre ouvi. Tinha muita gente jovem na equipe também, então isso é muito bom, porque... E você sempre deu também liberdade pra quem era bem mais jovem de... É tipo aquele quando você sai uma merda, né, que você vê, tipo, rola uma bosta, falando, gente, mas ninguém falou, Ninguém viu isso. Ninguém Quem viu. aprovou? Acho que a ninguém gente viu essa, nunca mas não tinha passou por ninguém, isso. Lá a gente ninguém tem numa uma- equipe que falou, isso não vai ser bom. E aí, na época acontecia muito isso. Foi uma época que, assim, quando a gente passou a fazer isso, era uma coisa, acho que ficou mais evidente de como isso era reproduzido o tempo inteiro e as pessoas não ligavam. Que você falou, não era cobrado antes. Então, assim, a partir do momento que você começa a colocar luz sobre um tipo de questionamento, as pessoas começam a se questionar e falam assim, tá, mas... E aí os outros, assim, várias continuavam fazendo isso, eu não digo só de revistas, até no mercado publicitário. Com certeza. Era uma coisa comum, você vê em campanhas um tipo de imagem, um tipo de recurso de idealização estética que não...
que era ridícula, tipo, absurda, mas antigamente se fazia, se você for olhar no passado... Gente, até 2 anos atrás, não, tem várias imagens que você olha e você fala, gente, isso seria impossível. Até hoje. Não, continua fazendo merda. Séries. Mas é porque virou um discurso muito marqueteiro também, né? Eu acho. Mas é isso que eu tô falando. É isso, porque quando você frustrante, porque resolve... você sabe que a pessoa não tá... Mas e quando você vai por esse caminho, você tem que saber que alguma coisa você vai perder também. Sim, não vai ter não dá pra ter tudo. Eu acho que tem uma risco. questão de risco, porque quando você vai fazer, tipo, nada é novo. Muito difícil você produzir uma coisa nova. Então, você fica essa coisa de impressionar. Então, tem que impressionar. De que forma que eu vou mostrar isso de uma forma que vai... viralizar, de certa Não, e que as pessoas forma. também têm... Todo mundo que a gente trabalha tem imagem muito gasta, né? Tipo, é muito difícil você pegar alguém muito fresh, assim, que não seja representado o tempo inteiro, modelo, essas pessoas estão tipo, ai, que foda que você vai colocar isso de uma forma nova. Quando você fica nesse desafio de se mostrar de uma forma diferente e que chame a atenção, às vezes você pode esbarrar numa questão que você nem percebe na hora, mas que vai atingir alguém, que era o que você falou. Questão de Balenciaga, por exemplo, quando a gente entra numa discussão dessa, que não acho que cabe muito, mas é isso, você está correndo um risco, às vezes não necessariamente. E tem muitas vezes que você acha que você está produzindo uma coisa que realmente não é intencional. Sim. Não tem intenção daquilo, mas Sim. dependendo de como você lê aquilo, como você vê, então por isso que a gente tem que... Às vezes, você vê uma imagem linda, mas tem um pontinho ali que pode dar um problema. E mas dá. a Suzana sempre, por exemplo, fez... O Lu também fazia votação de capa, né? Tinham as preferidas. E a redação inteira votava, perguntava. Geralmente não tem isso nas outras redações. Geralmente é muito mais fechado ali. Eu imagino. Algumas a gente decide democraticamente, eu e o Luciano. Exato. Algumas a gente... E algumas... Quando tem muita opção, a gente joga pra... Porque quando eu acho que tem casos e casos. Mas enfim, eu acho que também teve isso, por exemplo, quando você falou do lance quando a gente voltou e estava rolando a pandemia, a gente fez muito personagem brasileiro. Isso. E eram personagens meio improváveis para uma revista de moda, né? Tipo, a gente trouxe muita gente, a gente deu capa para A gente fez Gilberto Gil. A gente fez Milton Nascimento, numa pintura do Milton Nascimento, sabe? Tipo, uma capa de uma revista masculina que é uma pintura e de um homem... tipo, mais velho, enfim, a gente teve vários personagens, mas foi um desafio muito louco, porque de que forma que a gente vai dar dentro da revista, de que forma que essas pessoas que já foram tão vistas a gente vai dar diferente, como que a gente vai fazer essa conexão com moda, porque aí sempre ficava nessa coisa, se você me deixar pra mim, eu fico só fazendo isso. Ele vai fazer só revista de arte, eu só vou fazer isso, daí ela fala, não, precisa de moda, então da galeria, então tem que ter um balanço, dele. então você começa a colocar, tipo, fazer, aí você tem que fazer editorial. Inclusive, se deixar, não tem roupa, tá? Quero deixar isso bem Todo claro. mundo Eu falo, pelado, mas ó. bota uma roupa, por favor. Mas eu acho que uma coisa legal é a gente Mas nessa época também teve... com a parte da roupa e sim de uma outra área, né? Pra escolher a narrativa, seja um artista, um movimento, uma música, como foi a Sudo, decidiu fazer o tema de uma edição que era a música, que era Imagine. Então eu acho que isso acaba enriquecendo, mas a roupa pode entrar depois, né? A gente pode localizar a roupa naquela atmosfera, mas é muito mais interessante criar uma narrativa que inspire as pessoas e crie desejo desse jeito. E além disso, tinha o lance de que naquele momento seria muito ridículo, no meio de uma pandemia, a gente ficar colocando um monte de roupa cara. Só o modelo pulando e vivendo a vida, tipo, feliz enquanto o mundo tava preso. A gente pôs roupa cara. Não, sim, mas naquele momento a gente teve o cuidado de mostrar de uma forma mais... Sim, eu acho que a gente teve um balanço de mesmo quando a gente fazia, a gente tentou tirar... Mas não era insensível. Não, olha, é um business também, gente. Claro, não sejamos ingênuos. Claro, e é uma revista de moda. Está posicionada como uma revista de luxo. O luxo hoje, ele tem várias faces. Exato. E a gente acha que a gente sabe navegar bem por elas. Sim, mas não dá para dizer que não é elitista também, porque não, uma revista custa R$60, é cara. Sim. Mas tudo bem, o que eu acho é que mas eu digo com cuidado a gente do sempre tom teve de das cuidado coisas. na abordagem. Então, assim, a gente voltou numa pandemia. Pô, nem live a gente fez, porque a gente não queria ser aquela live saindo da geladeira, aquele meme da live saindo da geladeira, sabe? E o primeiro projeto de imagem foi a gente não queria estressar a série pessoas. de 20 fotógrafos brasileiros com 20 marcas brasileiras. E justamente porque estava no alto da pandemia, a gente só enviava as roupas e eles faziam direto da casa deles, do núcleo de família. Foi uma loucura. Eu não sei, a gente pensa muito em como... teve esse cuidado também, sabe? De nesse momento não fazer se aproximava dessa coisa dos laços, das famílias. A Bruna Castanheira, por exemplo, fotografou o filho dela com as roupas da Luffy. O Bob fotografou a esposa dele correndo no A gente no fotografou campo. Tem fotos. O Luciano fez uma série incrível com o Gleason na praia, depois com a Debbie também no litoral, que é lindo. Sabe o que é legal? Sabe? Inspirava as pessoas de outro jeito e não era muito focado. Vendia a peça também, óbvio, mas era de outro jeito. O tom era diferente. Sim.